Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção, o alerta que vem da China. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a inesgotável, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos ajude na ministração de sua palavra. Amém. O alerta que vem da China. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Jeremias capítulo 8 e versículo 20. Durante o lockdown, que paralisou o mundo a partir de março de 2020, cheguei a supor que as igrejas evangélicas, surpreendidas por aquela duríssima provação, colocariam em prática os preceitos de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Algumas realmente o fizeram. Constrangidas pelo Espírito Santo, humilharam-se, oraram, buscaram a Deus e dos seus maus caminhos converteram-se. E agora, sentindo elas o peso de sua responsabilidade sacerdotal e profética, foram às ruas clamar pela intervenção divina. Homens e mulheres dobraram os joelhos em logradouros públicos e ali, expondo-se ao vitupério por amor a Cristo, intercederam pelas autoridades, pelos enfermos e pelos redimidos do Cordeiro em todo o mundo. Decorridos mais de 2 anos, já não somos obrigados a usar máscaras sanitárias na maioria de nossas cidades. Boa parte das restrições já está suspensa. Aparentemente, a vida logrou retomar a normalidade a que estávamos habituados. Todavia, a realidade é bem outra. O mundo que conhecíamos até aquela data não existe mais. E desde então, o que vimos presenciando é um forte alerta divino quanto à premência e gravidade destes últimos dias. Nesta mensagem, faremos alguns alertas bíblicos ao povo de Deus com respeito às provações que ainda seremos obrigados a sofrer. Urge, pois, ouvirmos a voz do Espírito Santo, pois o momento atual requer oração, exige a volta à Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus, reclama uma vida dedicada ao clamor, às intercessões e às lágrimas, reivindica um andar santo e piedoso, demanda a volta imediata à evangelização e às missões, intima-nos a que retomemos com presteza a postura sacerdotal e profética concernente ao mundo odierno e, finalmente, ordena-nos a que esperemos a volta do Imaculado Cordeiro de Deus em vigilância e santa preparação. Apesar das aparências, ainda não estamos salvos. Ao ver o reino de Judá desperdiçar a última oportunidade de arrependimento e contrição que lhe dava o Senhor, o profeta Jeremias, já antevendo a ruína de seu povo, lamentou dolorosa e gravemente. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias capítulo 8 e versículo 20. Infelizmente, temos de aplicar esse lamento a não poucas igrejas. Tanto no Brasil como no exterior,
muitos pastores e rebanhos não conseguiram ver naquela provação singularíssima, a pandemia de 2020, uma rara oportunidade que nos concedia o Cordeiro de Deus para arrependermos-nos de nossos pecados. E já humilhados e pesarosos, voltarmos sem mais tardança ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Boa parte dos obreiros, considerando o episódio algo fortuito e pontual, ao invés de buscar a Deus enquanto se podia achá-lo, deixou-se encantar pelos acenos da ilusória, temerosa e antibíblica teologia da prosperidade. Alienados da palavra de Deus e do Deus da palavra, não tiveram eles ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo continuava, insistentemente, a dizer a cada uma de nossas igrejas e congregações. Ouçamos a voz do Espírito Santo e não endureçamos nossos corações. Os que não leem regular e atentamente o Apocalipse não perceberam ainda algo gravíssimo e perturbador. Já estamos no período que antecede a grande tribulação. Alheios aos santos profetas e apóstolos de nosso Senhor, esses crentes não conseguiram perceber, outros sim, que as profecias-chave que sinalizam o arrebatamento da igreja já são realidade histórica. O renascimento de Israel, a retomada de Jerusalém pelos judeus e os ensaios, cada vez mais explícitos, concernentes à reconstrução do Santo Templo. A voz do Espírito Santo faz-se ecoar cada vez mais alto em nossos rebanhos e redis. Todavia, muitos que se declaram crentes já não conseguem ouvi-la. Sentindo comichão nos ouvidos, não mais suportam a sã doutrina, odeiam-na. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 13. E incomodados com a presença do preceptor divino, vão amontoando para si doutores, mestres, profetas e até gurus. É chegada a hora, pois, de ouvirmos o Espírito Santo. Doutra forma, seremos lançados no lago de fogo. A advertência divina, nestes últimos tempos, não pode ser ignorada. Prestemos atenção. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Oremos sem cessar, pois os dias são maus. Eis o tempo de nós, ministros do Santo Evangelho, observarmos a resolução de Simão Pedro. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6 e versículo 4. Tendo em vista a ordenança apostólica, que os pastores nos conscientizemos de nossa primacial obrigação diante do Cordeiro e de suas ovelhas. Fomos chamados, antes de tudo, a pastorear o rebanho de nosso Senhor. Logo, não nos percamos em questões políticas e fainas administrativas. Deixemos, pois, a burocracia por conta de nossos auxiliares. Bem supervisionados, certamente hão de fazer um excelente trabalho. Quanto a nós, daremos toda a prioridade às orações, à intercessão, aos clamores e às lágrimas. E já sentindo a urgência do reino de Deus,
santificaremos as primícias de nosso tempo, a ficar a sós com o Senhor Jesus. Se não o fizermos, não resistiremos às provações que em breve hão de premir ainda mais duramente o mundo e a noiva do Cordeiro. Oremos pelo Brasil, que jamais venhamos a cair nas garras de regimes totalitários, anticristãos e inimigos do verdadeiro bem comum. Oremos como demanda a Bíblia Sagrada, e como resultado de nossas preces, teremos a necessária liberdade, desenvoltura e coragem para chegarmos aos confins da terra sem impedimento algum. Se não orarmos, a nossa jornada a Jerusalém Celeste será impossível. Voltemos à Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Há obreiros que, acossados por um academicismo estéril, mundano e antibíblico, já não se consagram à leitura piedosa da Bíblia Sagrada. Sempre ocupados com livros pós-modernos, tornam-se a cada manhã mais antiquados quanto às exigências sempre atuais da inspirada, inerrante e inesgotável Palavra de Deus. E, ao subirem ao púlpito, ei-los vazios de Cristo e repletos de tralhas mundanas e contrárias ao divino conhecimento. Voltemos à Bíblia Sagrada, leiamo-la todos os dias, e todos os dias estudemo-la e nela meditemos. Dessa forma, levaremos nossas igrejas e congregações a um poderoso avivamento bíblico. Não foi o que se deu no tempo do excelente rei Josias? Em oração, ouçamos a voz do sumo sacerdote Uquias. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 34 e versículo 15. Reintroduzamos a Bíblia Sagrada em nossos púlpitos, e assim não os transformaremos em palcos, arenas, pistas de dança e picadeiros. É chegada a hora de santificarmos a pregação da Palavra de Deus, as primícias de nossos cultos, reuniões e ajuntamentos. A pregação do Santo Evangelho todo o tempo. Sem a exposição das Escrituras, as ovelhas perecem de fome e de sede morrem. Amados ministros do meu Deus, proclamemos a palavra antes que estruja a última trombeta. Sejamos piedosos e santos como Deus nos requer. Quão lamentável é ver o nome de um ministro do Evangelho de Cristo envolvido em escândalos, corrupções e descomposturas. O tal, além de descomprazer a Deus, incita os gentios a blasfemar o nome do Senhor, conforme declarou o profeta Natã ao faltoso e já adúltero e homicida Davi. Segundo Samuel, capítulo 12 e versículo 14. Como enaltecer o Cordeiro? Imitemos o andar de Eliseu, o piedoso profeta de Jeová. Dele presta a mulher sunamita este belo testemunho. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4 e versículo 9. O que está acontecendo conosco? Volvamo-nos, portanto, à doutrina da santificação. E antes de a ensinarmos às ovelhas e cordeirinhos do Senhor, apliquemo-la a nós mesmos. Doutra forma, nós, mestres da palavra, receberemos maior condenação.
Tiago, capítulo 3 e versículo 1. Se não formos zelosos, seremos inclusos nos mesmos pecados cometidos pelos anciãos de Judá. Ezequiel, capítulo 8, do versículo 7 ao 18. Naqueles dias, os encanecidos eram os mais notórios apóstatas e desavergonhados. Em pecados e iniquidades suplantavam a todos. Que os já encurvados pela experiência sejamos exemplos de santidade, pureza e compostura aos mais jovens. Retomemos nossa postura sacerdotal e profética. No que tange à política secular, a Igreja de Cristo tem duas obrigações a cumprir: uma sacerdotal e outra profética. Sacerdotalmente, cabe-nos orar pelas autoridades constituídas, segundo ordena-nos o apóstolo Paulo. Admoesto, depois, antes de tudo, que se façam depregações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E, profeticamente, tenhamos nós, ministros do Santo Evangelho, igual postura de varões como Daniel. Quando necessário, levantavam-se ousada, sábia e prudentemente, a fim de admoestar os poderosos, como fez o profeta hebreu na corte babilônica. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel capítulo 4 e versículo 27. Essa deve ser a nossa postura com respeito à política. Que fujamos então às disputas partidárias. Ao homem de Deus não convém contender. Isso não significa que devamos isentar-nos quanto às agendas anticristãs. À luz da Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus, orientemos nossas ovelhas a não apoiar os que apregoam o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, o casamento antibíblico e outras tralhas igualmente nocivas à família conforme Deus a instituiu. Aguardemos o Cordeiro santamente. Enquanto eu redigia estas linhas, ouvia notícias vindas de Jerusalém acerca de novos confrontos na área do Santo Templo. Alguns judeus tentaram, por ocasião de sua Páscoa, sacrificar 2 cabras no local que também é tido como sagrado pelos muçulmanos. No cerne dessa complexa questão, vemos o cumprimento de mais uma importantíssima profecia bíblica: a reconstrução do santuário israelita. Daniel 9, 27, Mateus 24 e 15 e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E podemos ler também Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. Sim, o Santo Templo está prestes a ser reconstruído em Jerusalém, a milenar capital de Israel. Para nós, que temos a Sagrada Bíblia como a infalível Palavra de Deus, o fato, longe de ser um mero enfrentamento político, é um sinal inequívoco do iminente arrebatamento da Igreja de Cristo.
Preparemo-nos, porquanto o Cristo da Igreja não tarda a voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conclusão. O lockdown decretado recentemente em Xangai tem de ser interpretado como um grave alerta divino. Ao pôr em prática a sua política de contágio zero, o regime comunista de Pequim deteve mais de 26 milhões de pessoas em casa, constrangendo-as a uma experiência irracional, desumana e cruel. O combate à doença tornou-se pior do que a enfermidade em si. Tal fato não deve ser visto por nós, discípulos de Jesus Cristo, como uma notícia corriqueira. Olhemo-lo como uma seríssima advertência divina. Se não buscarmos a Deus em oração, jejum e lágrimas, amanhã estaremos nós, aqui no Brasil, encerrados outra vez em nossos domicílios. Além disso, um número não pequeno de igrejas, novamente fechadas, não logrará reconvocar seus fiéis. E, consequentemente, veremos o nosso projeto de evangelizar o Brasil e o mundo fracassar. Oremos, porque ainda há tempo de impedir que o nosso país caia num regime tirano e cruel. Coloquemos, pois, em prática, urgentemente, o versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, do céu dos céus, dos anjos, da terra e do ser humano. Obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas e pela convicção de vida eterna. Obrigado, porque deste-nos a Bíblia Sagrada, a tua inspirada, inerrante e inesgotável palavra. Senhor, guarda o nosso país, o meu querido e amado Brasil, que não venhamos a cair jamais, enquanto a tua igreja estiver aqui na terra, nas garras de um regime cruel, ditatorial, tirânico e antibíblico. Que nós, Senhor, a partir de agora, coloquemos em prática, 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Que oremos, que busquemos a tua face, que desviemo-nos de nossos maus caminhos, porque assim tu nos abrirás os céus para experimentarmos um grande avivamento e assim evitar que a nossa nação pereça. Tu sabes, ó Deus, que temos uma missão a cumprir: evangelizar o Brasil e chegar aos confins da terra com o teu santo evangelho sem impedimento algum. Obrigado, Senhor. Guarda o nosso presidente e as nossas autoridades constituídas. Ilumina-as e abençoa-as. Ó Deus, nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.